Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um Além da Estética, onde a conversa flui, o conhecimento se expande. E hoje eu estou aqui com a Ana Lu, instrutora de boxe, e ela tem uma grande história para contar para gente. Então eu vou começar deixando ela se apresentar para gente aqui, né, Ana Lu? Conta para gente aí como que se iniciou a sua trajetória, essa mudança de uma luta para outra, né, que a gente já conversou aqui um pouquinho de bastidores, então já estou dando um spoiler aqui para vocês do que vai vir, entendeu? Então vai contando pra gente aí, né? Primeiro agradecer, né, que gostoso estar aqui, fazer parte dessa entrevista e contar um pouquinho. Prazer foi nosso de receber você. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu comecei primeiro pelo Muay Thai. Eu me encontrei no Muay Thai, né? Mas era uma coisa que fugia totalmente do meu pensamento. Quanto tempo tem que você entrou, né, no Muay Thai? No Muay Thai, que você teve esse start de eu quero fazer alguma coisa para mudar. Uns 10 anos ou mais. 10 anos. Então tem 10 anos essa sua trajetória. Isso. E aí eu me encontrei muito no Muay Thai, porque eu estava vindo uma coisa interessante aqui, até porque nós estamos assim falando de um grupo de mulheres 40 a mais, né? Eu sei que você vai falar de outras pessoas mais jovens também, mas é muito interessante isso. Você se redescobrir, né? Depois de uma idade que você acha que, para muitas pessoas, né? Fiz 40 anos, agora é só esperar a vida acabar. Não. Começar uma história após os 40 anos, né? E vou te falar, eu falo sempre isso, né? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas eu tenho 40, aí eu já estou perto dos 50, eu tenho 50 e eu começo a rir. Porque você pode tudo, você pode com 40, com 50, com 60, eu tenho alunas de 70 e poucos anos. Então assim, mas como assim? É isso, gente. Você também pode, você é capaz. É só, eu falo que vira essa chavezinha e vê que está guardadinho o quanto você é capaz. Se conectar consigo mesmo. E aí conta pra gente, você começou no Muay Thai? Isso, eu comecei no Muay Thai, né, que não me imaginava de jeito nenhum. E por que você foi procurar o Muay Thai? Olha, eu fui por acaso, eu fazia outro tipo de esporte, eu sempre gostei de esporte. E aí, quando me chamaram para o Muay Thai, eu fui pesquisar. Falei, nossa, justamente esse pensamento. No Muay Thai, bater, apanhar, nunca. E fui fazer a primeira aula e me apaixonei. Por quê? Na primeira aula eu já me sentia assim, eu falei, nossa, eu tô tão leve. Eu acabei de treinar, eu tô tão leve. Até a primeira sensação foi essa, me sentir leve. E eu estava passando por um momento complicado, separação, filhos, né? Não é fácil. A mulher, nós passamos várias etapas da vida que não é fácil. E eu estava naquele momento assim de discussão, briga com o ex-marido, se aborrece, você tem medo, né? Medo do que vai vir, será que eu sou capaz, será que eu consigo? E o Muay Thai, a luta, ela me mostrou o quanto eu era forte e capaz, de dentro para fora. É porque tem muitas pessoas também até que se prendem, né, a um relacionamento que não está dando certo, porque acha que não vai conseguir caminhar sozinha. É o medo. E vai levando isso vai empurrando com a barriga num relacionamento que já não está dando certo, que não dá mais, que está esgotado. Por esse medo, por essa incerteza, o que vai acontecer? Exatamente. Né? E aí surgiu na sua vida o Muay Thai. E eu já estava entrando num processo depressão, triste, angustiada. E como eu fazia outras atividades, eu achava, não, mas eu já faço atividade, pensava eu, né? Fazia musculação, na época estava num momento muito grande de crossfit. Mas o que acontece? Dentro do Muay Thai, eu descobri que você extravasa de uma maneira muito diferente. Você deixa tudo ali. A sensação que eu tinha, falava, nossa, saiu tudo. E aí eu chegava em casa ou no meu trabalho, eu não queria mais discutir, porque eu estava tão bem. Eu comecei a ficar muito resolvida. Nesse momento você ainda estava casada? Eu estava me separando. Estava num momento difícil, aquele momento difícil mesmo, né? Então, assim, você discute muito, você briga muito, porque você quer ter razão, o outro também quer, e filho no meio, e aí atrapalha o seu trabalho. Quando você olha, você está num vulcão de problemas que você fala, por onde eu saio disso? E aí o Muay Thai eu me senti assim, eu vou te falar que eu costumo dizer que foi o meu maior psicólogo, foi o Muay Thai. Foi uma divisão minha, interior, né? Então eu comecei a me sentir leve. Aquilo que eu chegava para discutir, eu falava, não
não vou discutir, eu tô tão bem. Depois eu resolvo. Eu vou Engraçado, ontem eu estava falando com um motorista de Uber que eu peguei. Ele tem 10 anos de casado e estava falando de alguns problemas que ele estava passando e ele falou exatamente a mesma coisa, que ele prefere ficar calado, né? E não sei da forma que ele extravasa, né? Porque não deu tempo de a gente conversar sobre isso. Um rapaz jovem, 28 anos. Mas ele falou que ficava quieto. E quando a gente fica quieto, quando a gente não quer discutir mais, é porque aquilo ali já não faz mais, não tem mais importância. Já não faz mais sentido, não vai discutir para quê? Para quê? Né? Se isso não faz mais parte da minha história. Então, quando a gente fica quieto, é porque realmente nós já estamos esgotados. Já chegou ali num ponto de linha final, verdadeiramente. Quando você não se importa mais, porque a gente discute até o momento que a gente se importa com aquilo ali, com aquela relação. A gente não se chateia com alguém que a gente não se importa. Isso. Mas sabe o que acontece? Às vezes, a gente consegue chegar nesse estágio. Só que existem os gatilhos. Você vai acumulando muita coisa aqui dentro. E às coisas vezes, que você não falou durante o tempo. Falou, e aí você fala assim, não, eu já superei. Você até superou, mas você não superou aqui dentro. Então, esses gatilhos, se você não colocá-los para fora, se você não tiver algo que você... Ele vem na frente, é impressionante isso. Estou falando porque eu vivi isso. Sim. Sabe? Quando eu falei assim, não, eu estou muito bem resolvida, eu tô... Os gatilhos começaram a vir, eu não estava. Então, foi aonde eu comecei a me descobrir. E o interessante da arte marcial é que você fica tão forte com você mesmo. Você cresce. Não é, veja bem, não é cresce porque você bate em alguém ou porque alguém te bate, não. É interior, sabe? E dali as coisas vão acontecendo de uma maneira... É o domínio próprio de você mesma, né? Isso aí. O domínio próprio de você mesma. Do controle, do autocontrole. Agora eu tenho que ficar quieta, agora eu tenho que falar, esse é o momento de eu me posicionar. Exatamente. É porque é a regra, né? A regra que você aprende a ser regrado ali naquele momento. E daí eu fui indo, né? Eu comecei pelo Muay Thai. E aí eu tive a proposta de conhecer o boxe. A diferença do boxe para o Muay Thai é que o boxe a gente usa os braços, o Muay Thai você entra com chute, pisão, tá? A diferença é essa. E aí eu me apaixonei pelo boxe, né? Falei, nossa, eu me apaixonei. Ali então extravasava mais ainda, batia muito. Até então estava tudo sobre extravasar, cuidar do meu corpo. Aí comecei emagrecer bastante, definir, o corpo começa a ficar bonito. E quando você começa a se olhar, nossa, eu tô tão bonita, e as pessoas olham para você, nossa, tá diferente, você tá linda. Mas você tá diferente, o diferente aí começa a ser o de dentro para fora. Sim, porque além de você estar bonita, as pessoas te olham, você tá tão bem com você mesmo, resolvida, que realmente você está radiante. Não, mas venhamos e convenhamos, né? Socar aquele saco ali é bom demais. É o momento de você extravasar. Teve um tempo que eu fiz e eu fico falando que eu vou voltar todo dia, eu nunca volto. Volta. Porque eu também fazia. Né? Então, assim, aí eu fico indo e voltando, mas socar aquele saco ali é muito bom. Muito bom. Você sai cansada de socar o saco. Eu falo que é o cansaço do bem, sabe? E aí, nesse meio, nessa minha trajetória, eu tive a ideia de criar o meu projeto. Foi aonde eu criei a Box Fit. Então, qual é a diferença da Box Fit? Eu tenho o Muay Thai e o boxe. Eu tenho as duas junções. A diferença eu não dou o contato, porque muitas das pessoas, elas se assustam. Não, mas eu vou apanhar. Não, mas eu vou bater. Não, mas... E aí eu tinha essa impressão também. Eu falei, eu não. Eu não. Eu trabalho com a meu rosto facial, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou ficar com o meu rosto destruído, é um soco. Porque uma pessoa falou assim, Eliane, você tinha que lutar pra competir, porque você tem muita força. Que eu? Deus me livre, ganhar um soco, ficar com o rosto não vou. Como que eu vou fazer? Eu falei, trabalho com harmonização, não desarmonização facial. Aí ele ficava rindo. Isso tá lindo assim, né? E aí eu criei o meu projeto, um projeto que não tem, né? E eu comecei a trabalhar desta forma. Esse meu projeto não tem sparring, porém, você aprende todos os golpes, todos os movimentos. A única diferença é que você não bate ninguém bate você. E aí começaram a vir as coisas, assim, extraordinárias na minha vida, né? Aí ela tem muitas histórias pra contar. Tem, gente, tem. E aí começaram, assim, o impressionante a aluna entra, muitas das vezes, cansada, chateada, você vê que ela não tá legal. Com 10 minutos de aula, ela já tá, o olhar diferente,
um sorriso diferente, sabe? E aí, aquela que chegou, que daqui a pouco você olha para ela, vamos, gente, vamos. Gente, que bacana, que lindo isso. E eu comecei a trabalhar, a ter muito esse resultado, muitos relatos, sabe? Ana, você... É engraçado demais, Ana, você salvou meu casamento. Eu falo, opa, peraí. Ana, você levantou minha autoestima. É o Ana, ambiente, né? O ambiente. E muitas das vezes eu falo assim, eu te dei o caminho, mas foi você que buscou. Porque, além de tudo, falando assim, é maravilhoso, mas é muito cansativo. Sim, não exaustivo. Exaustivo. Não é uma aula que você chega lá, não. Você... Só que é que te digo, a paixão pelo bem que faz é tão grande. E aí você está exausta, mas você fala, e aí, vamos mais uma. Mas o meu foco ficou exatamente esse. Tá? Não dar o sparring e você aprende tudo. Explica para o pessoal o que é o sparring. O sparring é justamente o contato. É como se eu estivesse fazendo sparring com você. Eu te soco, você me soca. É a luta, troca mesmo. A troca, né? Tá? O meu não tem. Você vai fazer manopla, você vai fazer saco, você vai fazer bob. Bob é um boneco lá, boneco. Aquela bolinha, como é que é o nome daquela bolinha? Não consigo fazer aquela bolinha de jeito nenhum, você não coordena. Eu não consigo coordenar aquela bolinha de jeito nenhum. E aí, olha que interessante. Então, a minha aula eu comecei a trabalhar, você falou, não consegue coordenar. Coordenação motora, força, equilíbrio, porque isso indifere da idade. Às vezes, eu passo um movimento que a pessoa olha e fala, isso aí é tranquilo, eu faço. Quando ela vai fazer, ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem coordenação motora. Então, o meu projeto começou a fazer toda essa junção, tá? Coordenação motora, força, equilíbrio, autoestima, autoconhecimento. Ótimo, maravilhoso. E aí você fala para você, e a sua defesa? Ela entra. Eu tive uma aluna que passou uma situação que ela acordou sendo agredida pelo marido. Uhum. E essa minha aluna era uma aluna que ela não me procurava para aprender golpes. Ela me procurou porque ela queria emagrecer. Sim. Ela falou, eu só quero emagrecer. Eu falei, então vamos embora, vamos emagrecer. Emagreceu pra caramba. Só que ela aprendeu. E assim, anos casada, ela nunca imaginaria passar por isso. E ela fala, Ana, na hora, só vinha na minha cabeça tudo que eu aprendi. Então ele levou pro banheiro, foi arrastando ela pro banheiro. E ela falou que nesse caminho até o banheiro, olha que incrível, vinha vindo na cabeça o pisão, o cotovelo de baixo para cima. Olha que incrível. A situação que ela estava vivendo, ela já foi idealizando os golpes que ela poderia. E ela conseguiu bambear ele, né? Porque não é fácil. Não dizer que é fácil uma mulher lutar com um homem, não é. É muito difícil. É a força. É a força, né? Não tem como nós colocarmos isso. Mas tem sim, quando você sabe, você consegue muita coisa. Você vai no ponto certo. E foi aí que ela se salvou. Ela falou, Ana, eu só lembrei, eu entrei ele não esperava, porque nem sempre o homem não espera. E nem acredita, né? Nem acredita. Ela tá indo lá fazer uma lutinha, né? Tá indo lá. Esse foi um dos casos, e ela conseguiu sair, conseguiu descer as escadas e começou a gritar, e ela se salvou. Ela fala, eu não sei. Quando ela me procurou, eu fiquei em estado de choque, porque... Foi a primeira vez que isso tinha acontecido com você? Essa foi a primeira. E depois eu tive um outro relato também de uma outra porque, gente, a Ana, deixa eu cortar aqui um pouquinho, a Ana, ela é muito procurada por isso, né, Ana? Muito. Por mulheres, né? Principalmente nesse meio que nós estamos vivendo, né? Hoje, a gente estava até conversando isso antes, nós, mulheres, estamos conseguindo falar o que acontece. Porque antigamente, a culpa era sempre nossa. Mas o que você fez para que ele viesse te agredir? A culpa é sua. Não, a culpa não é sua. Você tem que procurar ajuda, sim. Nós temos que procurar ajuda. A culpa não é nossa desse homem, ele ser um agressor, ele ser um mau caráter, ele ter um desvio, ele ser um psicopata. Nós não temos culpa dessa criação que ele teve e dele ser dessa forma. Nós não temos culpa, então nós temos voz. Isso aí. E nós precisamos, sim, denunciar, se defender, separar, se esse for o caso, né? Então a Ana, ela é muito procurada por essas mulheres para essa defesa pessoal. Olha, né? É lógico que se alguém te encontrar uma arma na rua, gente, pelo amor de Deus, não, né? Gente, entrega tudo, deixa ir embora e vai com Deus. Eu Mas a gente está falando aqui de agressão a sua contra defesa, a mulher. Contra a mulher. Tá?
Ninguém ganha de uma arma. Não. Não existe como. Pelo amor de Deus. Não tem Encostou como. a arma, entrega tudo. A gente vai embora, vai com Deus, leva. Porque as coisas materiais, depois a gente consegue. Isso a vida aí. não, a vida é uma só. Isso aí. Agora que você pode conseguir sair. Eu estava andando no outro dia na rua, tem um tempinho isso. E foi uma senhora. Aí você vai me perguntar assim, mas essa senhora que você dá aula de 70 e poucos anos, ela vai conseguir dar um soco? Ela não vai conseguir derrubar, mas eu ensino para ela o que você começa a ter. Atitude. Grita. Coloca a boca no trombone, grita. Eu estava andando na rua e aí a senhora andando, né? Aí eu vi quando o cara aproximou dela e encurralando ela para que ela comprasse a mercadoria. Uhum. E ela, não, eu não quero. Eu cheguei perto dele e falei, ela já falou para você que não quer, amigo. Aí ele me olhou assim, o que ele estava fazendo com ela? Ele estava levando ela para um lugar onde ela provavelmente seria assaltada ou machucada, eu não sei. Então, o que eu ensino para essas senhoras que estão comigo? E se você perguntar para as minhas alunas, eu contei esse caso, eu falei, o que você faria? Ela falou, eu ia gritar, eu não quero, a mercadoria eu não quero! E eu já ia gritar, eu falei, tá, e o que você ia fazer? Eu já ia gritar e me fechar. Olha que interessante. Estou falando para você de 76 anos. Né? Então, aonde que funciona? Olha como funciona. Funciona. Por quê? Porque elas, tadinhas, elas têm medo, elas vão se fechando, até assim, porque uma senhora de 70 e poucos anos, né? A gente está no ano de 2026 e ainda existe muita... essa palavra mesmo de que a mulher não pode, de que a mulher não faz, que a mulher não é... Né? A gente tem ainda, a gente ainda vive muito isso. Né? E uma senhora de 70 e poucos anos, o que ela não viveu para... até agora. Até agora. Né? O que ela não passou. O que ela não passou até agora. Então, essa coisa de nós sermos acuadas mesmo. Exatamente. Né? Fica quieta, não fala, não conta pra ninguém, porque isso vai criar isso, vai criar aquilo, vai ficar aquilo aí outro. E você? E você? Você fica como? E você fica como? Aí entra a depressão, entra a fadiga, entra o cansaço. E até o suicídio. Até o suicídio. Até o suicídio. Porque a mulher ela vai se fadigando tanto, ela vai se cansando tanto, porque nós temos o dom de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Pedir para um homem fazer, lavar, atender o telefone. Não consegue. Cuidar da criança, arrumar a casa, ele não vai conseguir, mas nós conseguimos. Conseguimos trabalhar, conseguimos dar conta do trabalho da casa, do marido, dos filhos. É o nosso papel, gente. É o nosso papel. A gente consegue. E a gente consegue com êxito isso. Isso aí. Né? Então, assim, mulheres mais velhas, né? Não vamos dizer assim, idosa, né? Porque uma mulher, poxa, olha, você falou sua idade pra mim, né? Pelo amor de Deus. Antigamente, se a gente fosse olhar uma pessoa aí de 60 anos, como que ela não era? 50 anos era uma senhora. Não, porque era uma senhorinha, né? Anos. Gente, hoje em dia, eu vejo treinos de mulheres de 60 anos. Pois é, gente. Vamos correr atrás. Eu fiz uma competição uma vez que a minha dupla tinha 62 anos. E eu falei, E para mim eu falei, nossa, né? Então, assim, não... Lógico, eu tô te falando, ela vai cansar mais rápido do que a de 40, vai. Sim. Mas ela tá ali fazendo, sabe? Então você descobre quanto você é capaz. O quanto você consegue. Porque nós temos uma força interior, que é o que você acabou de falar. Sim, com certeza. Fora do comum. É um dom divino que Deus derramou sobre nós, assim, olha, ela é uma mulher. Né? Eu vou dar isso para ela porque ela precisa disso, né? Nós precisamos. Até porque se nós não fôssemos assim, nós não sobreviveríamos. Não sobreviveríamos. De jeito nenhum. Só em parir, né? Vamos parar para pensar aqui, né? Eu sei que tem muitas que não conseguiram ser mãe ou a escolha de não ser tal, mas vamos, né, falar num contexto geral. Gente, parir. Uma mulher parir um feto. Você parir um feto. Não tem explicação. É uma coisa, uma força de outro mundo. Né? É verdade. É lindo demais. É dolorido. Voltando lá, deixa eu te contar. Mas é maravilhoso. Eu passei uma situação, isso tem uns 2 anos. Eu entrei numa rua, era um domingo, e aí entrei numa rua, e, às vezes nós temos esse sentido, né? Eu tava com uma pochete e falei, meu celular tá sem bateria, não vou carregar não. Deixei, mas fui com a pochete. Tô andando, daqui a pouco eu senti um rapaz do meu lado, eu não sei de onde ele surgiu. Aí ele me abraçou e ele me batia assim no ombro. Eu falei, eu não tenho nada.
eu tenho um fone na pochete, se você quer, você leva. Aí ele, para, e daí ele começou a falar aquelas gírias, né, e ele me batia. Eu falei, você tá me machucando. E era um feriado, a rua tava vazia, mas assim, tinham 2 pessoas lá no final, uma outra lá atrás e tal. Aí eu falei, pensei, na terceira que ele me bater, ele não vai bater a quarta. No que ele deu no ombro, eu já virei e trouxe de baixo para cima, então eu peguei a cotovelada no queixo dele, ele bambeou, quando ele bambeou, eu já falei, você não encosta em mim. E ele saiu gritando, maluca, ela é maluca, ela é maluca. Porque não era garotinho, não, era um rapaz novo, mas não era garoto. E ele saiu gritando, porque ele viu 2 pessoas à frente. E quem olhava de longe, ele estava o quê? Ele me abraçou. Sim. Ele me abraçou, aí ele saiu gritando, ela é maluca, ela é maluca. Quer dizer, ele ia me assaltar, óbvio. Para ele, dentro da minha pochete, tinha alguma coisa. Eu olhei a cintura, vi que não tinha nada, ele me viu passando, sabe aquela assim, oportunidade? Vou pegar, que ela tá com um celular e carteira dentro dessa pochete. E sempre tem essas que a mulher é mais frágil, Exatamente. né? Ela não vai me... não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, ela não vai retrucar, ela não vai se defender, né? Ele vai sempre achar que a gente não vai se defender. Passei uma outra no Olegário Maciel. Tô eu, engraxate. Tá traindo, né? Aqueles menininhos que... engraxate lá, bonitinho, engraxando sapato. A gente sente, né? Quando eu passei, eu senti que ele me filmou. Aí eu falei, entrei na farmácia. Da farmácia eu olhava ele me esperando. Eu falei, ele tá esperando eu sair. Tá bom, seja tudo que Deus quiser. Aí eu falei, tinha um segurança, eu falei pra ele assim, aquele menino tá sempre aqui? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, porque ele tá me observando desde quando eu vim. Ele falou, não, pode sair. Mas ele falou, pode sair, mas não saiu da farmácia. Eu saí. Quando eu saí, ele veio para cima de mim com a maquinazinha da caixinha dele. De sapato. E pegou a caixa e pressionou o meu abdômen. Quando ele pressionou o abdômen, eu joguei ele longe, com caixa e tudo. E aí o segurança viu aquilo e veio correndo. Então, o que eu quero dizer com isso? Lógico, gente, eu olhei, vi que não tinha arma, vi que não tinha canivete, vi que não tinha nada. Então, como eu estou te falando, você aprende a ter atitude a se defender. Você perde o medo. Porque se fosse antes, que eu não conhecia a arte marcial, aonde eu entrei, eu vou falar para você que eu já ia logo, não, calma, eu vou te dar, eu vou, e eu ia, sabe, a chorar, e o que você quer? Não, é automático, é forte, você vê quanto você consegue. Com essas, eu estou deixando bem claro a observação, né? Existe o que nós conversamos, existe o lado de um canivete, de um vidro, isso aí te corta, isso aí você tem que estar muito preparado, mas no momento desse, você sabendo, você vai se defender sim. Você vai se defender, você vai gritar e você vai sair da situação. Ana, você falou que tem 10 anos, né, que você está nessa trajetória. Sim. Eu acredito que você tem até... Nossa, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, né? E conversando sobre a sua história e essa trajetória que você passou. E que você vem passado, né? Porque tem várias histórias aí que ainda vão acontecer também, que vão chegar até você. Mas um momento mais desafiador, né, que você passou, você estava me contando ali, eu acredito que foi quando você me falou, né, tem crianças de 9 anos que chegam e, né, porque a gente está falando aqui de mulheres que são agredidas até agora, até esse ponto. Mas ela falou que tem meninas, que tem crianças de 9 anos que estão chegando para ela, já com sérios problemas. Né? E aí, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu percebo pelo comportamento, né, do aluno, como ele vem todo travado, ele está sempre na guarda, na defensiva, sabe? Um olhar assustador. E aí eu falo, vamos lá, vamos mais ver o que está acontecendo, né, mais delicado. E aí aí vem as histórias, né? Às vezes o namorado da mãe batia, tinha um comportamento, tem uns que não batiam, mas era muito agressivo nas palavras, sabe? Nos beliscões. Porque tem agressão verbal também, gente. Sim, tem muito, muito. Então, às vezes, tem criança que você vê pelo olho que tem medo de você falar mais alto. Né? E aí você vai olhando aquilo, então vem muitos casos, muitos.
Muitos casos. E aí, dessa agressão, vem o quê? A criança entra em depressão. Porque a gente acha que não existe isso, né? Ah, não, pô, criança, gente, tem muita criança que entra em depressão. Ela entra em depressão, ela vai se fechando. E às vezes, muitas das vezes, os pais com a luta, com o dia a dia, com a rotina. Mas por quê? Por que você não quer? Por que você não quer? Não, não tá bem, então deixa. Porque às vezes a gente faz isso. Sim. Né? E aquela criança está passando por um momento muito turbulento dentro dela. Então, eu já peguei casos de criança com depressão, muito medo. Eu tenho uma aluna que ela, quando dá 6 horas da tarde, ela quer sair de onde ela está. 18 horas. Ela quer sair, porque está escurecendo. E graças a Deus, com o meu trabalho, isso já está sendo, assim, uma melhora muito grande, sabe? E ao ponto dela falar, tia, olha, 18 horas. Ninguém entende por que ela está me falando aquilo, mas eu sei por que ela está falando. Tia, passou das 18, porque ela ainda está ali. Uhum. Olha que loucura isso para uma criança. Sim, com certeza. Né? E o que você acha que, além de... A gente estava falando do telefone, sim, né? Porque eu lembro que eu estava fazendo aula de boxe e o professor colocou a gente para pular corda. E tinha uma menina que não sabia pular corda. Eu lembro que na minha educação física, na escola, a gente pulava corda, a gente fazia ginástica, a gente tinha... Pulava amarelinho, elástico, jogava bola, vôlei. E hoje as crianças não sabem fazer isso. Hoje é celular. Né? Então, assim, até onde você acha que o celular, se trancar ali nesse mundo que não existe, que é um mundo fictício, né, atrapalha essa criança? Muito. E para que esses pais eles possam vir, gente, a procurar, assim, a tirar o filho de casa, a procurar um esporte, sim, a procurar um projeto legal que trabalhe com essas crianças, que trabalhem com esses jovens, que trabalhem com essas pessoas que estejam passando por isso. Então, eu costumo... observa o comportamento do seu filho. Ele vai te dar sinais. Ele vai mostrar para você através do olhar, através do bloqueio, do medo. E observa muito, porque o celular tem prejudicado bastante. Então, assim, leva para o esporte. Leva para um esporte de impacto, de velocidade, aonde ele coloca para fora, onde ele corre, onde ele pula, onde ele grita, onde ele domina, aonde ele perde, onde ele ganha, né? Porque é muito importante a criança aprender a perder. Sim. Também. Então, assim, procura o máximo. Não é que ele não possa usar o telefone. Sim, mas determina o horário. E a doutrina, né? A doutrina que nós estávamos falando. E um conselho que eu dou, né? Leva seu filho para o esporte, que tira de muita coisa. Com certeza. Ana, foi um prazer te receber. Imagina, aqui. Amor. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera ali e deixasse o seu @, deixasse aí o seu projeto, convide aí todo mundo para poder participar, que eu tenho certeza que você tem grandes histórias para contar. Sim. E você tem experiência para falar sobre isso, porque você passou. Quando a gente passa por certas situações, fica até mais fácil da gente tentar ajudar. Isso. Porque se a gente não tem referência, se a gente não tem história de vida, a gente não consegue ajudar ninguém. Verdade. Né? Como é que eu vou ajudar uma pessoa que eu nem sei? Eu vou tentar ajudar uma pessoa com depressão se eu nem sei o que é a depressão. Né? Porque as pessoas acham que a pessoa está com depressão. Isso é coisa de maluco, não existe. Não, existe sim. E muito, né? E a gente está vendo aí cada dia mais as coisas acontecendo. Então, olha ali aquela câmera e convida todo mundo. Quero convidá-los a conhecer o meu projeto, tá? O meu é Ana Lu com 2 L's, Ana Lu Moreira. Você vai ver lá, Box Fit. Mas eu quero deixar um recado para vocês. Você é capaz. Mulheres, nós somos capazes de tudo. Então, acredita que a força está dentro de você, tá? Podem me chamar no Instagram. Às vezes tem pessoas que me chamam para bater papo. Tá? Eu não garanto que eu consiga dar atenção direto, mas eu vou me esforçar ao máximo para que você entenda e descubra que você é capaz. Não acumula, não guarda aquilo que te dói, aquilo que te fere. Não faz isso com você. Então, eu te convido a vir ou conhecer a minha aula. Eu dou aula, eu estou no meu estúdio, segunda, quartas e sexta. Terças e quintas eu dou aula personal. Mas eu tenho alguns projetos que eu faço, eu vou dar aula na praia. Então, entre em contato comigo, vem me conhecer, vem fazer parte e descobrir o quanto você é capaz, tá? Ana Lu com 2 L's, Ana Lu Moreira. É isso aí, Ana Lu. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Tá? Eu também vou lá fazer essa aula. Estou ansiosa. Eu vou gravar, gente. Vou postar, hein? Vamos postar isso. Vamos postar lá. Vamos fazer essa aula. E, gente, é isso aí, ó.
existe vida após os 40. Após 50. 60, 70, 60, tá vendo? 70. Então, assim, existe vida. Como a gente costuma dizer aqui, a vida está além da estética.